Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Andréa Sá Alexandre. Hoje vamos falar novamente da medicina sagrada Ayahuasca. Hoje eu vou contar uma experiência muito bonita que eu tive e uma experiência que diz respeito a todos nós. Diz respeito ao momento em que estamos vivendo, há quase um ano e meio. Diz respeito a esse momento de reclusão, esse momento de não ter abraços, de não ter beijos, de não ter nossos avós por perto, de não podermos abraçar os nossos pais, os nossos amigos mais queridos. Nesse momento de... Bom, eu não posso falar aquela palavra, porque o YouTube... pelo que eu estou estudando, né? Sou muito nova aqui no YouTube, mas o tal do algoritmo que se fala, não sei, ele detecta palavras que são sensíveis. Então ele vai detectar a palavra panda e Mia. Falando assim, ele não detecta. Então, nesse momento que estamos vivendo isso, eu dei um sentido para esse ritual. Nesse ritual, claro, sempre tem um propósito. Todos os rituais que nós fazemos aqui no nosso espaço, eles têm um nome e um propósito. Por exemplo, ritual da primavera, ritual da pirâmide, ritual da luz azul, ritual do inverno, ritual do renascer, ritual do crescimento, ritual do florescer. Cada ritual tem um nome e esse nome e as músicas são escolhidas com a intenção de realmente cumprir o propósito daquele nome que foi dado ao ritual. Esse nome a gente recebe, não sou eu que crio, que monta o ritual, quem monta é a minha mulher, Liane, e ela monta, recebe o nome, ela comunica ao nosso grupinho, a gente tem um grupo no WhatsApp, ela comunica ao nosso grupo o nome e o propósito dessa comunhão, né? Que nós vamos comungar a medicina sagrada. E cada um vem com suas perguntas, as suas questões íntimas, as suas... o que a pessoa realmente quer saber. E eu não me recordo o nome desse nosso último ritual. Era alguma coisa sobre pirâmide sagrada, alguma coisa assim, porque nós somos em 4. A pirâmide tem 4 lados, somos 4 pessoas que unidas comungamos. E nesse dia não tinha assim um propósito. Eu comecei a pensar, assim que eu ingeri o daime, né, a ayahuasca, assim que eu comunguei da medicina, eu me reservei ali num cantinho, fiquei quietinha, a nossa neném ainda estava acordada junto, ali brincando, mas eu, em silêncio, eu fiz a minha prece, a minha oração, e eu fiz a pergunta: por que estamos vivendo nesse momento tão dramático, tão intenso, tão ruim para todos nós, né? Nós não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos ver os nossos amigos, não podemos ir à praia, não podemos sair de casa sem lavar 1000 vezes a mão, passar 1000 vezes álcool e ficar naquela coisa, entrar sem sapato em casa e tomar banho quando chega e botar aquela roupa para lavar. É uma coisa assim que parece que você, sei lá. E os pensamentos que passam pela cabeça de todo mundo é muito parecido. Será que eu vou ficar bem? Será que eu vou ver meus filhos crescer? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais o meu marido, a minha esposa, eu não aguento mais os meus filhos, eu não aguento mais as paredes dessa casa, eu não aguento mais lavar roupa, eu não aguento comer mais as mesmas coisas, eu não aguento comer tanto, eu não aguento mais os mesmos filmes, eu já vi tudo que tinha na Netflix. Enfim,
a reclamação de todas as pessoas que me procuram como terapeuta holística são as mesmas. E as minhas próprias queixas, às vezes, se confundem com as queixas dessas pessoas que me procuram. Porque eu também sinto que eu estou presa em casa, que eu estou errando como mãe, às vezes, como esposa, ou como dona de casa, ou comendo muito, ou procrastinando algumas coisas, procurando o que fazer, lendo pouco, preguiçosa, ou fazendo coisas demais e não dando atenção, enfim. A reclamação é diária, constante e igual. Então eu joguei essa questão para a medicina sagrada. E eu falei, me responde de uma forma que eu entenda. Eu tenho visão aberta, sempre tive, desde menina. Tenho até uma história para contar. Eu estava uma vez na rua, passeando com a minha avó, numa praça, e eu falei, vovó, veja, um menininho vestidinho de marinheiro, olha que coisa mais linda. E ela falou, é mesmo, que coisa linda. E de repente o menininho sumiu. Quando chegamos mais perto, tinha foto dessa criança e uma vela acesa, ou seja, era uma criança que tinha feito a passagem. Então, assim, desde menina eu via os meus bisavós, né? Eu tinha a visão aberta. Então, para mim, um fiozinho de ayahuasca, um fiozinho de daime, né, a medicina sagrada, para mim já é o suficiente, já é o meu limite. Apesar de eu também comungar nas repetições, né, que às vezes nós abrimos repetições 2, 3 vezes, dependendo do trabalho, abrimos repetições até 4 vezes, é raro, mas às vezes abrimos uma 4ª repetição, quando o trabalho é muito extenso. Geralmente os nossos trabalhos são de 3 a 4 horas, então eu acho que de 2 a 3 comungadas, de 3 doses de daime já é o suficiente. E para mim, que sou muito sensível a todo tipo de medicamento, todo tipo de substância, todo tipo de coisa que vem no meu organismo, eu sou muito sensível. Então, para mim, aquele fiozinho já basta. E nesse dia, com esse propósito que eu me coloquei ali, os nossos rituais são muito diferentes, são muito ecléticos, são muito livres, apesar de que a gente instrui as pessoas, né, que nos procuram, que sempre são poucas. Os nossos rituais nunca tiveram mais do que 6, 7 pessoas, nunca. É sempre 4, 5 no máximo, porque não temos uma casa ainda firmada. Aliás, temos uma casa firmada, mas não temos uma casa assim com tantas consagrações e firmeza, e sempre fica um pouco das energias das pessoas que chegam até nós com seus determinados problemas. E essas energias acabam nos afetando, nós como família, né? Nós passamos uma semana inteira fazendo limpezas acima de limpezas, limpezas, e as pessoas saem daqui maravilhosas, leves, livres e soltas, e a gente fica com aquela sujeira. Então a gente passa a semana tendo que tomar cuidado com interferências, cuidado com a baixa, né, vibração, limpando a nossa casa e limpando aquelas energias que geralmente ficam nas paredes, impregnadas, algum portal aberto, essas coisas. Enfim, voltando, nesse dia eu tomei a primeira dose, eu entrei em meditação, em estado de alfagenia apenas, né? Para quem não conhece, alfagenia, assim, você relaxa os músculos da testa, os músculos da face, inspira e respira e chega num estado um pouco mais relaxado, a ponto de você dar abertura ao que tem que vir, né? Seja lá uma meditação, um ensinamento, e no caso da comunhão do vegetal, da medicina sagrada, os ensinamentos que ela vai me trazer. E eu fiz já minhas preces, as minhas orações, e fiz as minhas questões. Por que tantas pessoas no meu meio de terapeuta holística, de operadora de mesa quântica, radiônica, etc., estão me procurando com os mesmos problemas? Por que tudo isso está acontecendo com a gente? Por que as
pessoas estão pensando as mesmas coisas? O que está acontecendo? Que padrão é esse? E na hora eu não recebi a resposta imediatamente, né? Eu fui recebendo outros ensinamentos, ajudando outros irmãos que estavam precisando de minha ajuda. As minhas entidades às vezes vêm em terra fazer uma cura, uma limpeza, um passe, uma energização. E num determinado momento em que novamente eu estava ali reclusa, quietinha, com os meus pensamentos, com os meus olhos fechados, alguma coisa me fez abrir os olhos e eu comecei a ver, sem exagero e sem mistificar a coisa, né? Eu vi uma faixa escura, constante, passando. E aquela faixa tinha som. E esse som, essa faixa escura de som, era na altura da minha vista, né? E ela passava. E o som que eu escutava era: eu não aguento mais isso. Eu quero ir embora dessa casa. Eu não aguento mais meu marido. Ai, os meus filhos estão me enlouquecendo. Eu estou enlouquecendo, eu só lavo roupa. Eu faço isso o tempo todo. Eu só acordo, como, faço isso, vejo televisão e durmo de novo, faço... Eu não saio de casa. E eram pessoas, homens, mulheres, dizendo as mesmas coisas, cada um numa frequência, cada um num tom de voz, pessoa chorando, pessoa gritando, pessoa falando baixo. Era como se fosse várias estações de rádio numa mesma frequência de sintonia, e aquela nuvem preta, uma faixa preta, realmente eu vi uma faixa preta passando aqui, né? Foi o que me foi mostrado, e nessa faixa preta as vozes de milhares de pessoas. E aquelas vozes eu tive que fazer muita força para conseguir entender frase por frase, e as frases eram das mesmas. Por que eu estou passando por isso? Que Deus horrível, que coisa horrorosa, ai meu Deus, eu quero sair disso, isso não acaba nunca. Olha o que falaram, olha quantas pessoas já passaram para o outro lado, né? Para não dizer aquela palavra. Olha o que está acontecendo com o meu amigo, olha o que está acontecendo com o meu irmão. Ai, esse é o meu marido, ai, não sei o que, alguém não respeita, alguém não faz. E aquela faixa escura. E eu, com a minha experiência já comungando, eu já sei dar aquele comando: parou, não quero mais ouvir. Né? Seja lá que ensinamento for esse que vocês querem me dar, eu já entendi que é o padrão de vibração que as pessoas estão tendo. As mesmas pessoas estão pensando as mesmas coisas. Aliás, uma multidão de pessoas está pensando a mesma coisa. É aquele pensamento coletivo que vai passando na sua mente. Ai, que vontade de tomar café. Eu já falei isso em outro vídeo. Ai, que vontade de tomar café. Essa vontade não é sua, alguém pensou e você pensou também. Ai, que vontade de comer um doce, e assim vai. Ai, que vontade, e assim vai. E essa frequência e essa vibração, ela é preta, ela é esfumaçada, escura. E aí eu falei: tá bom, então me mostrem algo a mais do que isso. Como sair disso? Aí me mostraram uma frequência um pouco mais clara, acima dessa. Aí mantiveram essa frequência, só que aí me mostraram sem som nenhum. E acima dessa frequência me mostraram uma frequência um pouco mais clara, acinzentada, mais pro clarinho, vai? Mas ainda escura, dizendo: isso vai passar. Ai, será? Ai, isso tá passando. Ai, tomara. Então era assim, era uma frequência de pessoas pensando as mesmas coisas, o mesmo padrão repetitivo, a mesma frequência vibratória, que eram pessoas que estavam naquele padrão de: isso vai passar, mas será que vai? Isso está chegando ao fim, mas será que está? Então era o padrão da dúvida. Então era uma frequência escura, mas um pouco mais clara do que a frequência densa, a primeira que passou. E era uma frequência um pouco menos melancólica e menos agressiva, porque a primeira frequência, além de choro, gritos, berros, brigas, era uma frequência de raiva, de desespero, de coisas muito ruins e densas mesmo. Essa segunda frequência já era uma frequência de dúvida, de medo, dúvida, mas um pouquinho de fé, né? E aí eu falei: tá bom, já entendi.
Vamos para a próxima frequência. Existe outra frequência? Posso me sintonizar com essa frequência? E aí vem uma frequência clara, dizendo, olha, isso vai passar sim. Eu tenho certeza que um dia isso vai passar. E as mesmas pessoas falando, tenho certeza, vai passar sim. Aí, nessa frequência, era uma frequência mais puxada pro... não é neon. Era uma cor parecendo um azul arroxeado, mas não era... Eu nunca tinha visto aquele azul. Parecia uma cor mais neon. A palavra é neon mesmo. Quando a gente vê esse neon escrito alguma coisa nos letreiros, era uma frequência, um neon puxado pro azul, pro lilás. E nessa frequência tinha as pessoas que falavam assim, gratidão, eu ainda tenho um teto. Gratidão, eu ainda estou viva. Gratidão, minha família está saudável. Gratidão porque eu estou dormindo enquanto outros estão acordados esperando alguém sair de um leito. Gratidão. E era uma frequência de gratidão. Né? Acima dessa frequência eu falei, ainda existe algo que tenha acima dessa frequência? E existia sim. Aí sim, era uma frequência de um roxo que mudava para o dourado, não sei explicar. Era uma mistura, era como se fosse uma nuvem, ela já não passava assim. Ela vinha esfumaçando, ela passava redonda, eu não sei explicar, gente. Só quem comunga sabe que algumas coisas a gente não consegue verbalizar. Mas essa frequência que passavam era de pessoas que falavam assim, tá tudo bem, tá tudo dentro de uma ordem, tudo vai ficar bem. Isso é um ensinamento, tudo vai ficar como tem que ficar. As coisas estão onde tem que estar. Isso nós vamos passar, está tudo bem e vamos vivendo. Os nossos familiares estão seguros, nós estamos seguros, olha que natureza linda, olha os pássaros. E assim, a beleza das palavras e do pensamento dessas pessoas era de plenitude, de pessoas que entendiam o porquê disso tudo, estavam com saúde ou até já tinham pego a doença. Porque eu vou explicar isso, como eu sei isso. Porque nessas vibrações, nessas frequências que passavam, né, elas foram fazendo camadas, uma aqui a preta, aqui a cinzentada, aqui a mais clara, aqui essa que foi se transformando no dourado. Essas frequências que passavam eram de milhares de pessoas falando várias coisas, as mesmas coisas. Então essa do ruim e essa da boa, as pessoas falavam, eu já peguei, mas graças a Deus estou bem, estou plena, olha que dia lindo, olha que pássaro bonito, olha que tempestade, que chuva linda, tá molhando minhas plantas. Era de plenitude. Então, eu percebi que nós, como seres humanos, temos que sintonizar, sinceramente, sintonizar a frequência em que nós queremos estar. E isso é dificílimo, gente, é a coisa mais difícil do mundo. Eu digo como espiritualista, eu digo como médium, eu digo como mãe, como dona de casa, como esposa, eu digo como ser humano. Isso é muito difícil, porque você não vive só flores. Você vai tropeçar, você vai falar um palavrão, sua frequência vai baixar, você vai ver uma pessoa que você ama fazendo a passagem, você vai ter um dia ruim, você vai gastar demais ou não ter o que gastar, né? Você vai comer de menos ou comer muito, ou receber uma crítica, ou receber um desaforo, um desafeto, você vai passar por algum tipo de discussão, mesmo naquela frequência dourada. Ninguém é Buda, ninguém é Jesus Cristo, ninguém é o Espírito Santo para que viva só no amor. É muito difícil para nós espiritualistas, para nós seres humanos, para nós que estamos aqui na matéria, no planeta Terra, vivermos só de amor. Ninguém vive só de amor. Aquela brincadeira, eu sempre falei, eu vivo com amor e uma cabana. Eu até vivo, gente, mas eu vou reclamar do ar-condicionado que não tem, se tiver calor.
Eu vou reclamar que tá chovendo muito, que eu tô toda molhada. Eu vou reclamar que eu não tenho onde estender minha roupa, que a casa tá suja com terra. Então, assim, existe. Mas a gente nunca tá satisfeito. A gente, se tá calor demais. Se tá frio demais. Se você comeu muito. Se você não comeu, você... Ai, puxa, eu não tenho o que comer. Se você foi em algum lugar... Você se culpa por ter ido, se você não foi, você quer muito ir, e as pessoas vivem numa incerteza e numa instabilidade, né? São as polaridades, né? Eu digo que em todo bem existe um pouquinho de mal, e todo mal existe um pouquinho de bem. Então, é isso, pessoal. Eu quis passar para vocês essa experiência incrível na Ayahuasca, que foi assim, receber esse ensinamento dessas frequências, desses padrões vibratórios, desse consciente coletivo que existe realmente e que é um perigo. Quando você entra naquele padrão de vibração, para você sair, você tem que ter muita força. É muito difícil. Mas quando você também entra num padrão de gratidão, de beleza, de saber que você está numa cama quentinha, que você tem uma casa sua, alugada, emprestada, morando com um amigo ou não, você está ali debaixo de um teto, você tem o que comer, se for pouco ou se for muito, mas está comendo, porque tem gente que está passando fome, que está passando frio, que está passando necessidade, que está fazendo a passagem, né, indo para o outro lado. Tem gente que está perdendo suas famílias, perdendo seus amigos. E não é só isso, gente. Não é só a questão da panda e Mia. A questão também é a política. A questão é a religião. As pessoas estão brigando por causa de política, por causa de religião, amizades estão sendo desfeitas. É uma coisa terrível. As brigas, elas vão para as mídias sociais, elas vão para os grupos de família de Facebook e de WhatsApp. Elas chegam dentro dos lares, elas destroem os lares, né? Tem um esquerdista, um direitista, um negacionista e vivendo debaixo do mesmo teto, junto com a panda e Mia. A coisa vira um inferno, gente. Aí não há santo que aguente. Então tem que ser muito, mas muito centrado, sabe? A gente tem que viver o caminho do meio, nem tão pouco, nem tão menos, né? Nem tão mais, aliás, né? Nem muito, nem pouco. Viver o caminho do meio, né? E viver com a consciência de que temos algo a aprender, temos algo a ensinar e, acima de tudo, sermos humildes. A humildade, acima de tudo, saber escutar. Mesmo aquele que não é da sua religião, mesmo aquele que não é do seu partido político, mesmo aquele que não frequenta a sua igreja, mesmo aquele que não tem a mesma classe social, é muito importante a humildade. Eu sempre fui uma menina muito, acho que doce, né? Eu era muito meiguinha. Eu abraçava o porteiro, a faxineira, eu beijava a babá, enchia de carinho a faxineira da tia, da avó. Até hoje, eu tenho muito carinho por todas elas, lembro de todos os ensinamentos, de todos os abraços, de todas as brincadeiras que fazíamos juntas. E eu dou bom dia para um porteiro, se eu puder, eu dou um belo de um abraço no Natal, num feliz aniversário. Eu não passo por ninguém na rua sem dar um bom dia. Se me olham no rosto, eu balanço a cabeça, eu dou um bom dia, eu dou um sorriso. Se eu entro num táxi, num Uber, eu pergunto como está o seu dia, o senhor está bem, que bom, tem um bom trabalho, um bom dia. Eu acho que isso faz parte, sabe, de sermos humildes, de sermos um ser humano melhor, sabe, de fazermos assim a nossa parte. E não é dentro de casa a gente ser correta, sair na rua e chuta o cachorro do vizinho, ou xinga a faxineira, ou faz qualquer outro tipo de maldade, né? Então, um outro ensinamento muito bom
é que aquela pessoa que fez mal pra você ela não fez mal pra você. Ela te ensinou alguma coisa. Ela te ensinou que aquilo não era correto. Ela te ensinou que aquilo não era bom pra você. Ela te ensinou que aquilo que ela fez, ela também tinha que aprender alguma coisa com você. E a gente tem que perdoar. E o perdoar não é assim, eu perdoei, esqueci, morro de amores por essa pessoa. Não. A gente perdoa, mas a gente não precisa gostar daquela pessoa, né? Às vezes a gente não tem afinidade, não bateu o sininho e aquela pessoa fez tanto mal pra gente que a gente não consegue mais ter aquela amizade. Mas a gente esquece, perde a mágoa, tira a mala, né? Para de carregar aquele sentimento de que ela me fez mal, que horror, não, passou, ela te ensinou, ela te fez viver, sabe? Então assim, o perdão também nesses tempos é muito importante. Quantas famílias precisam se perdoar? Quantas famílias agora, nesse exato momento, estão pensando assim, nossa, eu queria tanto um abraço, eu queria tanto poder falar isso olhando nos olhos, apertando a mão, dando aquele abraço, aquele beijo gostoso. Eu queria tanto dizer tal coisa, né? E às vezes não pôde dizer porque a pessoa já fez a vacina. Às vezes não pode dizer porque não pode ver, a pessoa velhinha ainda não tomou a vacina, a segunda dose talvez. Isso, gente, tudo isso que eu falei hoje serve pra mim também. Eu me reciclo e me reinvento diariamente. Vou contar um segredo pra vocês. Eu faço 50 anos daqui a uma semana e pouquinho. Isso, é verdade, eu tenho 50 anos. Farei 50 anos. Gente, 50 anos é meio século. Quando você chega na cidade, você começa a pensar, será que eu fui boa mãe? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou sendo uma boa esposa? Será que eu vou deixar algum ensinamento para os meus filhos? Será que eu vou vê-los casar? Será que eu vou ver o meu filho vencer? Será que eu vou ver a minha filha crescer? Será que eu vou ver os meus avós daqui a pouco? Será que... Será? Então, pessoal, eu passei assim uns 2, 3 dias sem gravar uns vídeos para vocês. Saibam que o motivo é exatamente esse. Eu estou em crise existencial. Eu estou vivendo o meu inferno astral dos meus 50ões. Eu gostaria imensamente de fazer aquela festa maravilhosa e não posso, né? Esse som que vocês estão escutando agora é a chuva e é o meu gatinho. Eu tenho um filhotinho de gatinho que eu acabei de pegar e mostrar pra vocês, que coisa mais gostosinha, olha só. É a Mel ou o Mel, porque a gente não sabe, não tem como saber se essa coisinha pequititinha é menininho ou menininha. Obrigada, meu amor. E esse som que vocês estão escutando é a chuva, olha que delícia. Então é isso, pessoal. O recado que eu queria dar pra vocês é esse. Tenham mais paciência com seus idosos, tenham mais paciência com seus filhos, abracem mais os familiares que moram com você, tenham mais uma diversão, um dia gostoso, façam uma comidinha diferente, comam juntos, joguem carta, escutem música alta, dancem, brinquem, aproveitem os momentos juntos, né? Saiam dessa vibração, essa mente do consciente coletivo, aquela faixa feia, escura que passa. Tenham mais clareza, mais discernimento. Esse pensamento não é meu. Passa. Esse pensamento, eu não pensei, eu não estou me sentindo assim. Passa. E se por acaso você for contaminada, como é o meu caso, por esses pensamentos, haja imediatamente. Se você é adepta a mantras, faça um mantra. Se você é adepta a japamala, fazer, né, ficar mantrando ali, faça seus mantras. Se você é adepta a uma meditação, vá meditar. Se você... Não, só o que me acaba com esses pensamentos é correr na praia. Vai correr. Não posso sair, faça ginástica. Eu não consigo, vai tomar um banho, vai tomar um chá, mas faz alguma coisa.
Não deixa que esse pensamento se instale. Eu estou falando por vontade própria não, gente, desculpa. Por experiência própria, né? Porque quando se instala é muito difícil de tirar. E esses pensamentos, eles têm uma frequência tão baixa, tão baixa, tão baixa, que além dessa frequência escura, negra, que eu disse para vocês, existem as piores. E essas eu não comentei, porque nessas vem aquele padrão de pensamentos de me levem deste mundo, né? Eu quero fazer a passagem, pensamentos de eu vou acabar comigo mesmo, né? Aqueles pensamentos que a gente não precisa falar aqui. Então, as frequências mais baixas do que essa preta que eu mostrei para vocês existem. E nessas tem lama, gosma, tem coisas horríveis. Então, eu prefiro não entrar nesse padrão de vibração e também não levar esse padrão de vibração para vocês. Como dizem os espiritualistas, hoje em dia tudo é quântico, né? Então, se eu estou falando uma coisa, se eu estou mostrando uma frequência para vocês, automaticamente vocês vão se conectar a essa frequência. Então, o importante disso é vocês se conectarem, com a frequência mais alta e mais elevada que vocês puderem, né? Se conectem com aquela presença, com aquela conexão da gratidão, da beleza da natureza, da gratidão por estar viva, por ter uma casa, por ter família, por ainda ter seus entes queridos com você, né? É isso, pessoal. É uma mensagem aí de reflexão, não só para vocês, como para mim mesma. E é muito importante. Eu acho que esse vídeo serve para muita gente. Tem muita gente, assim como as pessoas que eu trato, assim como eu me sinto, assim, nessa vibração. Então, vamos sair dessa frequência, vamos elevar, porque isso vai passar. Eu tenho fé que isso vai passar. E eu acredito no Pai Maior. Eu sou espiritualista, eu não sou evangélica, eu não sou católica, eu não sou budista, eu não sou wicca. Eu sou um pouquinho de tudo. Eu sou... Deus habita em mim, é o que eu digo. Eu sou, acima de tudo, filha de Deus. Acredito nessa força maior, nessa energia maravilhosa da criação, né? De Deus Criador, né? Do grande arquiteto do universo, do Pai Celestial, como vocês quiserem chamar. E é nessa força que eu me agarro hoje. E com esse vídeo, eu deixo aí, ó, um namastê, assim, do fundo do meu coração para vocês. E a minha imensa